Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Chegamos ao nosso 10º dia de jejum, esses 21 dias que eu não tenho dúvida que serão dias abençoadíssimos e que serão inesquecíveis na vida de cada um de vocês. E aqui, 10º dia, o título é Contendendo com os Irmãos. E às vezes a gente pensa assim, é possível? Será que é possível, de fato, o povo de Deus estar jejuando e ainda estar buscando o jejum com uma motivação tão espúria que seja a motivação da rixa? Ora, o texto de Isaías 58 diz: Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. E aqui no 10º dia, o dedo que ameaça o falar injurioso, isso são advertências que o apóstolo Paulo fala, que de uma certa forma não pode fazer parte da vida do crente. Então, os tribunais eles estão repletos de causas que nasceram por causa de ameaças, de acusações, de injúrias, de infâmias, e é impressionante como nós chegamos nos dias de hoje num nível de contenda que existe. Na política, então, nem se fala, né? Vivemos dias de polarização já desde algum tempo, e as redes sociais têm servido muito para isso, de a polarização de opiniões, onde muitas vezes achamos que podemos, vou dizer, trazer isso para nós, mas muitas pessoas se acham que se colocam como juízes da vida alheia, e isso numa rede pública, numa rede social. É muito feio, é muito inapropriado. Esses talvez sejam alguns adjetivos bonitos que eu esteja dizendo para vocês. E Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículos do 28 ao 32, ele já havia advertido que o homem sem Deus, ele é destituído da presença de Deus, ou seja, tomado, investido da sua própria justiça, ele é cheio de injustiça, ele é cheio de malícia, ele é cheio de avareza, ele é cheio de maldade, de inveja e de contenda. É isso que diz lá em 1 Romanos, capítulo 1, versículos 28, 29, 30, 31 e 32. De onde vêm as contendas? Tiago afirma que elas se originam nas paixões que guerreiam dentro das pessoas, os sentimentos que carregamos dentro de cada um de nós, que vivem a lutar e a fazer guerras. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. E voltando à nossa devocional de hoje, do 10º dia, vamos fazer aqui uma pergunta e colocar essa pergunta. Seria normal contenda entre irmãos, filhos de Deus? É normal. Aliás, não é normal. É comum, mas não é normal. Dizer que um médico, quando fez uma ultrassonografia minha, ele encontrou lá um cálculozinho renal, e eu perguntei para ele se é normal, ele virou para mim com todo aquele ar catedrático: não, normal não é, comum é, mas normal não é. Normal seria se não tivesse absolutamente nada. E eu faço esse paralelo aqui, né? Normal seria se não tivesse contenda nenhuma, isso seria normal, mas é comum, infelizmente. Ele afirma, o próprio Tiago, dizer que não pode sair da mesma boca bênção e maldição. Não pode sair água amarga e água boa, não pode mesmo. Né? Não deveria haver ameaças, nem o falar injurioso. O texto é grande, Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 12. A gente não vai colocar,
Mas seria bom, um bom exercício para você ler, né? Vai ter um outrozinho que eu vou deixar aqui para você nesse 10º dia de jejum. Então a Bíblia traz muitas advertências a respeito de contendas, discussões. Elas, com certeza, elas devem ser resolvidas antes que surja a contenda. Está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 14. Os insensatos, eles se envolvem em contenda. Está dizendo que a pessoa que não tem sensatez, pessoa que ela não é uma pessoa equilibrada, ela se envolve em contendas. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Sem o caluniador, a contenda morre. Então a contenda, ela faz parte de um contexto de calúnias. Provérbios 26, 30. E ainda em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo fala: fazei tudo sem murmurações e contendas. Então, irmãos, nós precisamos mudar o nosso olhar, né? O nosso olhar, ele precisa ser um olhar benevolente, um olhar de gratidão, um olhar mais gracioso, um olhar mais misericordioso. Que nesses dias de jejum você aprenda a estar exercendo a graça, a misericórdia. Aprenda a mudar o seu olhar, o seu foco. O seu foco não pode ser nas coisas que você não tem. O seu foco não pode ser nas coisas que te oprimem. O seu foco não pode ser nas coisas que te deixam infeliz. O seu foco tem que mudar totalmente e estar naquilo que Deus é. Naquilo que Ele pode realizar. Naquilo que você já tem. Por isso você se torna uma pessoa mais agradecida, uma pessoa mais benevolente, uma pessoa mais graciosa. Né? E com certeza a mais forte advertência que o grande autor de Provérbios, Salomão, profere é aquela que declara que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Provérbios 6, 16 a 19. Aquela que Deus abomina é exatamente o que semeia contenda entre irmãos. Em muitos momentos, até mesmo quando nos sentimos acuados, usamos a nossa língua para ferir, para machucar, para acusar, para dizer alguma maldade de forma impensada na hora da raiva. Então não fale tudo que pensa na hora que pensa. Vigie bastante a sua língua. Esse órgãozinho que Tiago fala lá, que se assemelha até um leme de um navio, aquela coisa imensa que é um navio, mas é guiado por uma coisinha muito menor, que é o leme. Né? Então que você pense nisso, que você possa ter um olhar misericordioso, que você evite as contendas, que você seja, por onde você passar, que você leve paz. E é sempre depois que vem a conquista, vem paz. Paz que não é baseada no medo, né, de que o outro seja mais forte, né, um medo de que o outro seja mais rápido a apertar um botão, né, que vai disparar um foguete. Essa guerra, essa paz, ela não é ausência de guerra, mas ela não é paz. Paz é shalom, paz é plenitude, paz é abundância. E a paz sempre vem depois de conquistas, porque quando foi conquistado Hebron, a palavra diz, e os gigantes foram vencidos, houve paz por muito tempo em Israel. Então o devocional de hoje nos propõe o seguinte exercício que eu queria propor a você. Pensa direitinho. Você ainda nesse ano, ou talvez, quem sabe, nos últimos meses, ou quem sabe no último mês, ou quem sabe ainda na última semana, você feriu alguém com as suas palavras? É tempo de reconciliação. Não continue 2020 com pendências, e muito menos 2021 com pendências. Entre num ambiente novo, numa terra nova. Entre na terra da promessa, comece a exercitar isso hoje, né? E essa palavra, de alguma forma, ela traz algum impacto para você. Você se encaixa, você se vê como causador de contendas.
Peça ao Espírito Santo de Deus que fale o seu coração, porque Ele é o Espírito da verdade, Ele traz luz. Eu não tenho dúvida disso, que nesse tempo de jejum Ele está trazendo luz e paz ao seu coração. O desejo de Deus é que a sua boca ela seja usada apenas para proclamar boas novas. É interessante, né? Bem-aventurados são os pés daqueles que proclamam boas novas. O seu caminho começa a ser abençoado. O seu caminho, o Senhor vai diante de você quando você começa a ser um proclamador de boas novas. Né? Será que você consegue perceber que a sua alma, o seu coração está tomado, repleto da sua própria justiça, né? E não da justiça de Deus? Isso é vanglória. Será que você consegue perceber que você julga os outros na igreja, inclusive seus líderes espirituais? Né? Será que você é a quarta pessoa da Trindade? Você pode sair julgando as pessoas e se achar melhor do que outras pessoas? Que esse tempo de jejum te leve a um tempo de reflexão, onde você se torne, né, um abençoador e um coração humilde. Shalom, Deus te abençoe. Beijo no seu coraçãozinho e um dia abençoado.